Tem uma enquete aí, eu gostaria que você respondesse. Traz para mim o celular aí, sabe, para eu poder ver as respostas, senão eu não consigo ver. A pergunta, aí no Amigos do Grupo, que eu mandei, é assim: eu sei que eu sou cristão, e quando cometo um pecado, eu me sinto... Acho que o Mateus vai ser ajudador hoje lá. Vai ser o ajudante. Eu sei que eu cometo pecado, eu sei que eu sou cristão, e quando cometo pecado, eu me sinto... A primeira opção, uma fraude e um fracasso por ter errado novamente. Segunda opção, culpado e triste porque não fiz jus ao que ele fez por mim. E a terceira opção, me sinto mal por ter errado, mas é mais um dia comum em minha vida. Todo mundo respondeu aí como que você se sente? É claro que quando é aquele pecadinho que você não faz ideia e tal, que ele passa batido, mas quando você sabe que você errou, quando você sabe que aquilo foi um pecado, como que você se sente? A maioria diz, culpado e triste porque não fiz jus ao que ele fez por mim. A maioria apertadinha. Uma fraude e um fracasso por ter errado novamente. Agora está ficando mais... Está aceso o negócio aqui. Então, a diferença de 2 votos. De 2 votos. A diferença. Quem dá mais? Pode trocar. Ixi, agora ficou... o Júnior está trocando. Apareceu aqui, ó. Aparece a fotinha. 7 votos em uma frase. Eu vejo. Todo mundo pode ver. Todo mundo pode ver. Então, empatou aqui. Olha lá. Passou? Então, tá ali, ó, juntinho. A maioria se sente culpado e triste porque não fez jus ao que ele fez por mim. E, em segundo lugar, muito próximo, diferença bem pequenininha, dentro da margem de erro, uma fraude e um fracasso por ter errado novamente. E ninguém votou em mal por ter errado, mas é mais um dia comum em minha vida. Alguém agora votou no mal por ter errado, mas é mais um dia comum na minha vida. Isso é muito importante, você ser honesto aqui. Seja honesto. Vota mesmo, com força. Entendeu? Sem problema nenhum. Não tem problema. E eu quero que você revisite essa enquete no final da pregação. Ok? Eu quero que você revisite essa enquete ao final da pregação. Porque o propósito dessa série é a gente conhecer o Deus que Jesus conhece. Porque na nossa cultura, personagens como Deus e Jesus, ele advém do imaginário coletivo. Ele tem uma forma, a gente acha que ele tem uma forma de agir, de uma certa personalidade, um jeito característico. Isso é somado, ela é composta, essa ideia que nós temos de Deus, uma somatória de ideias que foram passadas para a gente de geração em geração. É o senso de divindade, que a gente acha que um Deus se comportaria assim, e com uma pitada de narcisismo, que se eu me comporto assim, obviamente é a coisa mais lógica, Deus também se comporta assim. Mas na maioria das vezes, esse entendimento sobre quem Deus é bate de frente com a ideia bíblica do Deus que Jesus conhece. Então esse é o propósito, a gente conhecer o Deus que Jesus conhece e desmontar algumas narrativas da cultura, da nossa cabeça, e conseguir olhar para o Deus que Jesus conhece. Na primeira temporada, nós conversamos sobre os Deus que Jesus conhece. Ele é bom, é digno de confiança, é generoso, amoroso e se autossacrifica. Agora nós estamos na segunda temporada. Semana passada nós falamos que Deus é santo. E na mensagem da semana passada, aí eu acho que pode causar... Pode ter incomodado algumas pessoas, porque foi uma palavra dura. Deus é santo, ele odeia o pecado, e ele está frontalmente contra qualquer ação que você tome que vai machucar você, e ele vai, não importa, e Deus não teria problema de mandar você para o inferno se não fosse pelo sacrifício de Jesus. Ele não teria problema com isso. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, lembra? Nosso Deus é... E aí, isso ativa os religiosos de uma maneira e que faz aquele foguinho subir e falar, é isso mesmo, tem que ser santo, isso e aquilo. Então faz aquilo. Só que a forma com que nós lidamos com o pecado dita muito a forma com que nós vemos Deus. Então Deus é santo, ele está irado com o pecado, e muitos cristãos não sabem lidar com o fato de ainda continuarem pecando.
Pô, ele fez tudo por mim, morreu na cruz por mim, fez de tudo por mim, mas eu continuo falhando? E muitos de nós não sabemos lidar com essa realidade. A gente peca e a gente acha que não parece certo, a gente tem a sensibilidade, não parece ser certo, e vem um sentimento de condenação e tristeza muito grande para cima de nós, e aí essa tristeza ela começa a gerar um desânimo por não conseguir melhorar, e muitas pessoas abandonam a caminhada cristã porque falam, eu estou do mesmo jeito, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu não mudo, eu não consigo atingir esse padrão, eu olho para o lado, as pessoas estão ali com uma áurea de santidade maravilhosa, eu não consigo atingir o patamar, é melhor eu sair do que ficar envergonhando o nome. Muita gente vai embora da igreja porque não consegue lidar com esse fato. Eu não sei se esse sentimento já pegou você de alguma maneira, de algum momento você fala assim, não sou digno de estar lá. Putz, cara, minha vida está uma bagunça. Eu vejo a vida dos caras, todo mundo acertadinho, Instagram do pessoal bomba, só momento feliz, minha vida está uma draga. É conta para pagar, é briga em casa, a semana não tem momento de paz. E você acha que é só na sua vida. Isso que é legal. Você tem a ilusão de que isso é só na sua vida. E aí, a gente às vezes vai embora e abandona a comunidade. Só que a gente precisa entender que a história de Jesus não termina na cruz. A história de Jesus não termina na cruz. No terceiro dia, Jesus, aconteceu o que com ele? Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele morreu de novo? Não. Tem relato de que ele morreu de novo? Então ele continua vivo. Então Jesus está vivo. Quando ele ressuscita, ele derrota o pecado e a morte. Ele ressuscita derrotando o pecado e a morte. Então ele destronou. E agora, quando ressuscitado, ele oferece a sua vida àqueles que seguirem. Então o que falta na gente é conhecer e confiar no poder da ressurreição de Jesus. E a maioria dos cristãos não se aprofundam nisso. E às vezes é um dos problemas de uma igreja como a nossa, que tem uma mensagem muito prática. A nossa mensagem aqui, ela é muito prática. Você sai daqui e fala, cara, isso tem a ver com o meu dia a dia. Ou você enfrenta na semana um problema e você fala, cara, o pastor falou disso. Você consegue conectar facilmente as coisas que eu falo com o seu dia a dia. Verdade ou mentira? Só que o problema é que falta para a gente o quê? Base, conhecimento. Falta para a gente estrutura para entender como que esse movimento na comunidade funciona. E é por isso que a gente nunca abre mão e a gente está lutando para... eu e o Júnior estamos tentando buscar uma solução para trazer de volta os grupos pequenos. Porque é no grupo pequeno que a gente consegue ter mais momentos de tirar dúvida, de compartilhar o que leu, de você poder ter uma relação mais íntima e não só esse alimento aqui do domingo. Eu estava vendo um comediante falar e ele estava falando assim, ele estava fazendo um monte de piadas sobre o crente que vai na igreja, mas não conhece as coisas. Aí o cara fala assim, você é cristão? Sou. Você lê a Bíblia todo dia? Não. Não, como é que é então? Não, a gente vai no domingo lá, tem um cara lá que ele pega só o filé mignon, sem nervo, tá limpinho, passa pra gente e ali nosso alimento da semana. Tem um monte de coisa que você ri pra caramba no que o cara tá falando, mas isso é uma verdade. Nós pegamos, você passa uma semana inteira consumindo um monte de lixo. E aí você acha que num domingo, em 40 minutos, quando eu estou muito inspirado, eu vou conseguir destronar todas as narrativas que a semana inteira foram colocadas na sua cabeça. Não consigo. Então a gente precisa de outras coisas para que fortaleça você e te ajude nesse processo de entendimento, para que você tenha essa vida de Jesus, do Jesus ressuscitado, vivendo na sua vida, a começar do conhecimento da leitura da Escritura, a começar de você ter uma relação próxima, íntima e pessoal com Jesus, tendo uma vida de oração. Sem isso, sem esse conhecimento, eu não consigo desfrutar do poder da ressurreição. O Deus que Jesus conhece, ele transforma. Esse é o tema de hoje. O Deus que Jesus conhece nos transforma. Mas se ele nos transforma, como que ele nos transforma? E aí eu quero botar um texto bíblico para pensarmos juntos. O texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Diz como? O que diz esse texto? Quem está unido com Cristo
Numa Bíblia mais conservadora, você vai ver a expressão em Cristo. Se você tem Bíblia, ou tem Bíblia no celular, eu te aconselho muito a você abrir e marcar na sua Bíblia alguns pontos que a gente vai falar aqui hoje, para você lembrar e durante a semana você olhar isso de volta. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, ou uma nova criatura, ou uma nova criação. Acabou-se o que era velho e chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Cara, olha o que esse texto está dizendo. É muita coisa. Para e pensa, vamos como Jack, vamos por partes. Olha esse texto. Quem está unido com Cristo é um novo tipo de gente. É um novo tipo de gente. É uma nova criatura. Porque o seu passado já foi. Sabe, o cara chucro, a mulher ranheta, já foi. O seu passado, suas culpas, todos os seus BOs, já foram. Isso Jesus apagou. Tudo se fez novo. Foi renovado dentro de você. Agora as possibilidades são outras, são novas. Tudo isso foi feito por quem? Porque você foi bom? Porque você teve um bom desempenho? Porque você trabalhou muito duro? Não. Tudo isso foi feito por Deus. Por Deus. Por meio de Cristo, Ele nos transforma de amigos em inimigos. Por causa do que Jesus fez. E por causa do que Jesus continua fazendo na minha e na sua vida, eu não sou mais inimigo de Deus, então eu sou amigo de Deus. A minha dívida foi quitada, agora eu não tenho mais problema. Deus não me olha como um pecador, Deus me olha como quem olha para Jesus. Então eu fui reconciliado com Ele, beleza? E reconciliado, não para aqui, não para em mim. Eu preciso levar isso para as pessoas. Eu tenho essa tarefa, e Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. E eu quero pontuar aqui algumas coisas para a gente poder, para ficar didático. A primeira coisa que você precisa entender nesse texto, para você entender sobre o seu pecado e para você entender sobre transformação de Deus, é que somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Justo e pecadores. Justo aqui nesse texto não quer dizer uma pessoa moralmente boa. Justo quer dizer uma pessoa que foi justificada, ou seja, que perante Deus não tem culpa, porque Jesus pagou a sua dívida. Dando para entender? Então, nós sabemos que pecar é errado. Nós pecamos uma vez seguida da outra. Nós somos pecadores. Concorda com isso ou não? Sim ou não? Somos pecadores. Ok? Mas essa não é a sua identidade fundamental. Essa não é a sua identidade. Você pode até ser pecador, mas essa não é a sua identidade. A perda do combate contra o pecado constantemente, às vezes faz a gente achar que a nossa essência é, eu sou um pecador mesmo. Eu sou um pecador, é por natureza mesmo, eu sou pecador. E esplef. Você se condena por quê? Porque é minha natureza. É esse pensamento que leva a gente ao fracasso. É esse pensamento que leva a gente à tristeza. A gente vê vários filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, tristes e dominados pelo medo e pela derrota. Por quê? Porque a sua essência, dentro dele, se acha que a sua essência é um pecador. Você se achar que a sua essência é um pecador é a mesma coisa que uma macieira, reclamar e ficar triste, que nos galhos dela estão surgindo maçãs. Deu para entender? Sim ou não? Você, quando fica triste, se sente derrotado por causa do pecado, é a mesma coisa que uma macieira ficar triste porque nos galhos dela estão surgindo maçãs. O que deve surgir do galho de uma macieira? O que deve brotar dos galhos de um pecador? Pecado. É natural. Surge da gente. É natural. É a coisa mais natural do mundo. Mas também nós somos salvos por Cristo Jesus.
Nós fomos justificados, Ele nos tornou justos diante de Deus, não temos mais culpa. Deus não olha para a gente pelo nosso pecado, pelos méritos nossos. E nós fomos reconciliados. O texto diz, Ele nos reconciliou com Deus. E ao mesmo tempo nós somos pecadores, está entendendo? Então, ao mesmo tempo que eu sou salvo, justificado, reconciliado e santo, eu sou pecador. A sua essência não é ser pecador. Está dando para entender? Então é natural que surja de você pecado. É a coisa mais normal do mundo. Afinal, você é um pecador. Mas também vai surgir outras coisas de você, porque você foi salvo, justificado, reconciliado com Deus. Então, o fato de você ser salvo, reconciliado, não elimina o fato de você ser pecador. Mas essa essência substitui a essência do pecador. A sua essência é você foi salvo, justificado e reconciliado. E ainda peco. Deu para entender a diferença? Tem muita gente que bota, eu sou um pecador por essência, apesar de ter sido salvo, justificado e reconciliado. Não, eu fui salvo, justificado e reconciliado e ainda peco. É uma consequência natural da minha vida. Eu vou continuar pecando. A segunda coisa que eu quero que você entenda hoje é que em Cristo nós somos novas pessoas. Não somos definidos pelo pecado, nós somos reconciliados. O poder do pecado foi derrotado. É aí que está a chave do negócio. O poder que o pecado exercia, o domínio, o reinado dele sobre a nossa vida, ele foi derrotado. Ele não tem mais esse poder de controle total. Porque Deus nos reconcilia com ele e o Espírito Santo passa a viver, que é a terceira pessoa da Trindade, passa e vem viver dentro de nós. E esse Espírito Santo, Deus que habita em nós, Jesus habitando em nós, ele nos transforma. Ele nos molda, nos modifica. Ele não tira apenas a culpa do pecado, mas ele tira também o poder do pecado e eu posso provar. Já viu aqueles videozinhos? Brasileiro é o pior tipo de pessoa do mundo e eu posso provar. Vocês sabem aquele negócio? Eu posso provar. Como é que eu vou provar então? Olha Romanos capítulo 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza... Ah, não vai funcionar o negócio que eu fiz aqui. Puxa vida, esse computador não vai funcionar, mas tudo bem. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos. Olha o que Paulo está dizendo. Sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Ela já morreu lá quando Cristo morreu. Já morreu, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Nós não precisamos viver uma vida sem pecado. Como é que é, pastor? Nós não precisamos viver uma vida sem pecado. Mas como assim, pastor? Está meio doido? Não, eu não preciso viver uma vida sem pecado. Jesus, que viveu uma vida sem pecado, ele vive dentro de mim. Ele vive em mim. Nós somos pessoas em quem Cristo habita. Essa é a minha essência, essa é a sua essência. Nós somos pessoas em quem Cristo habita. E é essa a sacada, é esse movimento, é isso que faz toda a diferença na minha e na sua vida. Quem é você? Você é uma pessoa em quem Cristo habita. Jesus veio habitar. Quando ele fala, se eu não for, não enviarei o Consolador, porque enviarei um outro Consolador. Ou seja, outro segundo a mesma natureza divina dele. Ou seja, quem faz o papel de Jesus na sua e na minha vida. Entendeu? Então, quando eu entendo isso, eu preparei um negocinho com tanto carinho para vocês, deixa eu colocar aqui. Quando eu entendo isso, eu começo a perceber o poder que tem Jesus na minha vida. O poder da história de Jesus na minha vida. E aí eu preciso começar a entender essa dinâmica, tá? Deixa eu só colocar aqui para aparecer. Porque senão não tem graça, né? Nós estamos num processo de transformação. Eu sabia que ia dar errado, mas eu tentei. Né? Não foi? Não foi, gente.
agora foi. Peraí. Porque isso aqui é muito ilustrativo, por isso eu queria colocar. Vamos ver? Foi? Foi. Presta atenção aqui. Você se arrastar pelo chão. Quando ela emerge transformada, o antigo já passou e o novo chegou. Neste novo, a gravidade não exerce mais poder sobre ela, não a oprime mais, ela pode voar. Nós já estivemos sobre o domínio do pecado, não estamos mais sobre o domínio do pecado. Nós somos outro tipo de criatura. É um outro tipo de gente, e eu preciso tomar posse dessa realidade. Eu não sou mais larva. Agora eu sou uma borboleta, uma butterfly. Sou uma borboleta. Agora é diferente. Como seguidor de Cristo, você foi reconciliado com Deus. Ele não lida com você na base do seu pecado. Você foi perdoado. Você é uma nova criatura, o velho morreu e agora Cristo vive em você e você nunca mais vai morrer. Já parou para pensar nisso? Que você nunca mais morrerá? Porque Cristo falou que aquele que está comigo não morre, mas passa da morte para a vida. Você nunca mais morrerá. Percebe a grandeza do negócio? Você agora é diferente. E como é que então, pastor, por que eu ainda sinto vontade de pecar? Por que eu ainda sinto vontade de matar meu marido? Por que eu sinto vontade de chapiscar ele? Por que eu ainda sinto vontades que eu não gostaria de ter? Coisas que me envergonham, coisas que eu não gostaria nem de falar, nem de admitir. Por que eu ainda sinto vontade de pecar? Ora, meu querido e minha querida, por que nós sentimos vontade de pecar? Porque o pecado ainda permanece na minha e na sua vida, mas ele não reina mais. Ele permanece, mas não reina. Eu sou um ser humano, eu vivo num mundo em que me leva para contra Deus todas as vezes. Mas espiritualmente nós somos uma nova criatura, mas ainda num corpo antigo. Nós temos brigas, tendências pecaminosas, antigas narrativas operando na nossa cabeça, antigos hábitos, antigas lembranças. O mundo ainda vai jogar a gente contra Deus. Esse conflito é o conflito que Paulo fala que é entre a carne e o espírito. É o conflito entre a carne e o espírito. Este conflito não para. Só porque você ainda não foi transformado. Isso dá um trabalho. Você não foi transformado ainda. Vai chegar um tempo em que nós seremos transformados. Esse conflito entre a carne, que é a palavra sarx, e o espírito. O que é o sarx? Sarx é o viver separado de Deus. É o que eu produzo quando eu estou desconectado de Deus, vivendo por minha própria conta. Olha o que Paulo diz para a gente. Vai, Paulo, fala. Olha o que ele diz para a gente. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que eles querem. Os dois são inimigos. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O pecado, ele permanece, mas ele não reina. A crença firme na promessa de Deus demonstra o domínio e o governo do pecado. Nós não estamos imunes ao pecado, por isso precisamos ficar vigilantes. Porque o pecado, ele continua batendo a nossa porta. Mas ele não tem mais aquele domínio, não tem mais aquele poder de controlar a sua vida. Por quê? Porque o poder que habita dentro de você venceu o mal. E esse poder se chama Jesus Cristo. Repetidos atos pecaminosos, pecados de estimação, aquelas coisas que a gente traz, resultam da necessidade de que
necessidades que desejam ser satisfeitas. O pecado de estimação, às vezes, ele é algo em que está apontando algo que precisa ser resolvido. Homens e mulheres que buscam pornografia, tem alguma coisa errada. Tem uma necessidade que não foi satisfeita. Converse com o seu marido, com a sua esposa. Tem alguma coisa que não... Porque se você carrega isso, além disso ir destruindo você, além daquilo ir destruindo você por dentro, vai maculando as suas relações. Mas como um cristão, ele pode até pecar e assistir um vídeo. Mas ele vai desligar o celular, a televisão ou aplicativo, seja lá o que for. Ele vai pedir perdão para Deus, vacilei. Ele não vai ser compelido a ficar lá grudado, porque aquilo não tem mais o poder de grudar ele lá. Ele sai arrependido, triste, mas é como um outro dia na minha vida. Porque eu não consigo deixar de pecar. Mas aquilo não me arrasta. Aquilo eu saio. Eu posso até pecar, mas dali aquilo não me segura. Dá para entender? E aí, eu vou para o terceiro e último ponto. Acho que é o terceiro e último ponto. Terceiro, novas pessoas vivem em dependência de Cristo. O nosso objetivo é viver em absoluta dependência de Deus, em um relacionamento íntimo e profundo com Ele, confiando totalmente em Deus para viver uma vida cristã. Você não vai, se você nunca leu o capítulo 15 de João, você não vai entender, você vai querer levar isso pela sua própria força, e não vai dar. Você vai sucumbir. João capítulo 15 diz assim, versículo 4, continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem comigo. Como é que você vai vencer na vida cristã? Estando com Ele. Como é que você vai dar fruto na vida cristã? Estando com Ele, unido com Ele, em Cristo. Quando eu estou em Cristo, Jesus é a força de vida que flui em nós, produzindo frutos. Que frutos? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Se você não tem isso, isso não é seu, isso é fruto do Espírito. Se você está ranzinza, não amável, triste, sem alegria, em guerra, tem gente que vive enfesado, já viu isso? Aí fui olhar a origem da palavra enfesado, no meio de fezes. Tem gente que é impaciente, indelicado, maldoso, infiel, soberbo, descontrolado. Se você está assim, é porque o Espírito Santo não está frutificando. Se o Espírito Santo não está frutificando, ele diz que quer frutificar. É porque você não permaneceu nele. Quais são as ferramentas que a gente tem para permanecer nele? Domingo aqui de manhã. Devocional diário, oração da manhã, oração do meio do dia, oração da noite. Leitura bíblica. E se Deus quiser, você tem um ponto de oásis no meio da semana, onde você pode parar e falar assim, não, agora é meu grupo pequeno, é meu grupo de apoio. Sabe o pessoal do AA? Já viu o filme quando o bicho vai pegar, liga pro padrinho? O grupo pequeno é assim, quando o bicho está pegando, quando eu quero ralar a cara do meu marido numa parede de chapisco, vem o grupo pequeno, aleluia, Senhor. Veio o grupo pequeno. Aí no grupo pequeno eu posso abrir, receber oração, orar, sair fortalecido e começar um outro dia. Grupo pequeno não é compromisso. Eu já conversei com as irmãs aqui na igreja. E falo, estou cheio de compromisso, tem grupo pequeno. Esse grupo pequeno não é compromisso, não é peso. Grupo pequeno é um oásis no meio do deserto. É onde você pode, é uma parada estratégica para que você possa recobrar as energias, as forças. O poder de gerar fruto está onde? Nos ramos ou na árvore? O poder de gerar fruto está onde? No ramo ou na árvore? Na árvore. Não é o ramo. O ramo só dá fruto se estiver conectado à árvore, se estiver conectado a Jesus. O poder de viver a vida cristã não está em nós. O poder de viver a vida cristã está em Cristo que vive dentro
de nós. Continuar unido com Cristo, em outra tradução, permanecer, é descansar e confiar em Jesus, que não está fora de nós nos julgando, mas dentro de nós nos capacitando a sermos pessoas mais amáveis, mais alegres, mais de paz, que tenham domínio próprio, etc, 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 porque os frutos surgem a partir disso. Eu termino com uma frase do James Bryan Smith, que diz: quanto maior a presença de Cristo conosco, mais naturalmente permanecemos. Precisamos acertar nossas narrativas e praticar exercícios espirituais para aprofundar a nossa consciência da verdade. Nós estamos criando uma igreja que não lê a Bíblia. Nós estamos criando uma igreja que não se reúne para orar. Há quantos meses nós estamos falando da estação de oração e a gente não tem uma estação de oração? Nós estamos criando uma igreja soft. Mas na hora que a onda vem, na hora que a chuva vier, aonde está a nossa casa alicerçada? Aonde a nossa casa estará alicerçada? Na areia ou na rocha? Nós precisamos assumir alguns compromissos da formação espiritual para que Cristo seja formado em nós. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos nos reunir para tratar de coisas sérias, não para tomar vinho e comer massa somente. Faz parte da vida também. Mas nós precisamos criar uma igreja para os nossos filhos, para os nossos amigos, uma igreja centrada no Evangelho de Jesus, alimentada em Jesus. A pregação pode ser muito legal, pode ser divertida, você pode ficar muito feliz com ela, indicar para os seus amigos, mas ela sozinha não vai fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Ela não tem o poder de te alimentar para a semana toda. Ela não consegue, você não lembra o que foi tratado na semana passada. Você não lembra. Se você não lembra, como é que você vai se alimentar de uma vez por semana? Nós nos alimentamos estando nele, é com ele, é Cristo que vive em nós, sendo fortalecido e criando cada vez mais espaço. E eu termino com uma ilustração. Vocês já viram cachorro do campo e cachorro da cidade, a diferença entre eles? Cachorro vira-lata e cachorrinho de madame? Um cachorro do campo, ou um cachorro vira-lata mesmo na cidade, ele cresce com o portão aberto. No interior a gente via muito isso. Não tinha esse negócio de tinha casinha, não tinha corrente, só se fosse feroz. Mas a maioria dos cachorros, cachorro caramelo, vivia, moleque piranha, vivia tudo qualquer rua, andava, ia, brigava, voltava. No final do dia, aonde ele ia dormir? Na casinha dele. Podia até passar um dia fora, vadiando à noite. Mas ele voltava. Por quê? Porque o cachorro do campo sabe tudo o que tem aí fora. Mas para ele não há nada melhor do que deitar no final da tarde ao lado do seu dono e receber um cafuné do seu dono. Cachorros da cidade são aqueles cachorros que vivem em apartamento, que vivem em casa em canil, que se foge, misericórdia, o dono tem um treco. Meu bebê! O dono tem um treco. E sai procurando e bota cartazinho. Meu pet. E aí, o que acontece? Quando você acha, vai catar o cachorro. Ele não quer voltar para a prisão dele com você. Ele quer sair fora, ele quer ir embora. Aí você tem que subornar ele com um biscoitinho. Aí você dá o biscoitinho, já laça o bicho, traz o bicho de volta para dentro de casa e tranca ele de novo no apartamento. Tranca ele de novo e não deixa a porta aberta mais uma vez, senão você perde, porque ele custou caro. O cachorro da cidade, ele está doido para escapar e saber o que tem lá fora. Ele não quer saber de ser. A primeira oportunidade ele, peneira. Total. Então, cachorros do campo conhecem o que tem lá fora, mas ficam felizes em ficar perto do dono. Cachorros da cidade têm que ser subornados e capturados para voltar para casa. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Que tem que ser capturado para vir para a igreja? Tem que ser convencido? Nós sabemos o que tem, mas nós escolhemos ficar perto do dono.
nós escolhemos ficar perto de Jesus, porque não há coisa melhor. É minha escolha. Qual é a sua escolha? Aqueles que entendem sua identidade em Cristo são como cachorros do campo. Têm consciência que não estão sob a lei e que podem até pecar, mas tendo pecado, sabem o que há lá fora. Eles encontram mais felicidade vivendo perto do dono. Somos felizes, somos livres para escolher o que fazer e o que não fazer. Mas essa escolha deve ser feita à luz de quem eu sou e não para determinar quem eu sou. Eu sou alguém que em Cristo habita. E isso é o que guia as minhas decisões. Eu sou alguém que em Cristo habita. Amém? Eu quero te dar um tempo para você orar. E depois nós vamos tomar a ceia como sendo um selo das decisões e das provocações que Jesus colocou para você hoje. Eu quero só te dar um tempo para você responder para Deus o que Ele falou para você nessa manhã. Depois disso vamos orar juntos. Gaste esse tempo, fale com Deus.